Boa noite, Shalom Adonai, meu prezado aluno Davi. Estamos dando início aqui à sua aula. Aula essa que vai ser hoje gravada, mas tudo correndo bem, iremos na próxima semana já ter ela ao vivo, por videoconferência, se Deus quiser, vai permitir que nós possamos desenvolver essa aula na semana que vem por videoconferência. E assim, nós hoje estamos aqui desenvolvendo essa aula ainda gravada devido a um compromisso que estamos tendo na noite de hoje, compromisso familiar, e em razão desse compromisso familiar é que eu vou estar gravando a aula. Mas na semana que vem vai dar certo. Respondendo aqui uma mensagem do meu filho, e aí na semana que vem vai dar certo e a gente vai fazer essa aula ao vivo por videoconferência na semana que vem. Hoje é aula de grego. Aí quando for na semana que vem eu gravo uma aula de escatologia, né, porque eu gravei foi de oratória, né? Na semana passada eu gravo uma aula de escatologia e uma de grego. Depois nós vamos trabalhar na outra semana uma aula de oratória e outra de grego. Depois, quando você já estiver bem no grego, aí alternamos para a exegese, e assim vamos indo. Aí já vamos começar a exegese, aí vamos começar as construções de sermões expositivo, temático, textual, não é? Com maior amplitude, e aí vamos fazendo, na verdade, um curso muito mais amplo, muito mais dinâmico, né? Que vai ser de grande valia para a sua vida enquanto pregador, orador, ensinador e assim vai. Muito bem. Partindo para o princípio da aula de hoje, que nós vamos dar início tratando de substantivos, eu vou até já compartilhar aqui o slide, e nós vamos tratar de um assunto muito importante, significativo, que já são as primeiras regras, ou as três primeiras regras, tá? Que são aplicadas ao substantivo. Então, já se torna um momento oportuno para nós tratarmos de um assunto que está muito mais relacionado a uma regra gramatical de como desenvolver essa aplicabilidade do substantivo, tá? No substantivo, dentro da gramática grega, ele possui a sua peculiaridade, a sua distinção gramatical, o que vai modificar algumas questões, e essas questões que são modificadas, nós já estaremos vendo a partir de agora nesta aula. Então, as raízes, elas, quando são concluídas, ou quando elas têm o seu término, o seu feixe, não é? O seu culminar, né? Na expressão alfa, que seria de início, ou eta, né? Que está numa declinação já relacionado também com alfa, porque tanto alfa início como eta também é início, mas eta já seria uma primeira declinação, que seria levado a iniciou, certo? Então, está numa declinação em que termina no aspecto do ômicron, que está na segunda, ou de raízes que são consonantais, ou raízes que seguem uma consonância consonantal dentro da construção gramatical, que vão se encontrar na terceira pessoa, tá? Então, toda palavra que é neutra, por que ela é neutra? Porque ela não tem uma posição substantival dentro de um contexto, se ela é um substantivo acusativo,
se ela é um substantivo plural, se ela é um substantivo nominativo, ou masculino ou feminino. Por ela ser neutra, então ela se torna uma palavra que tem um formato, tanto pode ser nominativo como acusativo, como o caso de efoi, não é? Epfoi, 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 que pode ser tanto nominativo como acusativo. Um contexto que deixa muito claro é que se o sujeito ele tem um acompanhamento de um objeto direto, ele pode ser tanto nominativo como acusativo, tá? Quase todas as palavras, quando elas terminam com a expressão alfa, que indica o quê? De ser uma origem. Toda a pessoa que é atribuída no grego a terminologia ou substantivo alfa está indicando a essa pessoa que ela é a origem, certo? No caso de Cristo sendo alfa, ele é a origem, tá? Então, quase todas as palavras neutras que terminam no alfa ou inicia em alfa, ela tem o sentido nominativo e acusativo, por quê? Porque ela indicando e nominando que é uma origem, que é uma raiz, tá? Isso é muito bom, até para você atentar para o aspecto do sentido aplicado à raiz e à origem a partir de Cristo, como raiz e origem, por a implicação terminológica do substantivo alfa, tá? O artigo também, quando ele é definido, né, ele se torna um artigo de um contexto que, no grego, ele não existe só como artigo indefinido mas ele também pode servir um artigo que, ao mesmo tempo, ele é possuidor de caso, número e gênero, porque todo artigo no grego, ele tem um acompanhamento, um vínculo, uma relação concernente a um caso específico, ao número e também a um gênero. Então, o artigo sempre vai concordar, ou sempre vai acompanhar, ou sempre vai estar vinculado, certo? Ao substantivo. E no caso de um número, de um gênero, ele pode ter alguma modificação. No aspecto de palavras, o substantivo que é nominativo, ele segue uma proposta tanto singular como também masculina, e, ao mesmo tempo, pode também ser tanto nominativo singular feminino como nominativo singular masculino. Em grande maioria dos casos, ele se torna, ou ele é encontrado, ou ele se torna mais efetivo, se torna mais utilizável dentro da gramática e dentro da própria construção textual de um texto grego, quando ele está na sua condição de singular masculino e também de nominativo singular masculino, tá? Como o caso de ômicron, como no caso também de ômega, como no caso também de alfa, como no caso também de beta, certo? Que são sentidos mais voltados para esse contexto específico. Nós vamos ver aqui a seguir, no caso do nominativo singular, exemplos, tá? Do nominativo singular, certo? Nós temos aqui o ômicron, o zeta e o tel, tá? O acusativo singular, tov, né? Aí depois tant, tá? E tol, e tal, tá? Depois nome plural, oi, nominativo plural, sempre no nominativo plural, ele vai ser acompanhado, no caso do ômicron, ele é acompanhado do iota, aí fica oi, roi, não oi, roi, 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 ai, rai, alfa, rai. Por que fica rai? Porque alfa, quando é unido com iota, ele fica um som
mais puxado, aí fica high. Tal, que é o T, acompanhado do alfa, com acento, fica cha, cha, cha. O acusativo plural, que no caso aí nós temos aqui a união de tal, ômega, y e signa, que ficam unidos, taus, taus. Né? Aí depois nós temos já no feminino, no caso da incidência do artigo no feminino, nós vamos ter tal ali, alfa, com acento fica alfa, e signa, que vai ficar tas, tas, tas. E se for neutro, aí ele é extraído signa, vai ficar só sa, sa, que seria o tal, e o alfa com acento, que fica mais puxado, mais entonado, aí fica tsa, 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 ok? Muito bem, vamos em frente. Agora, eu sei que está gerando muitas dúvidas e muitas perguntas, mas na aula que nós vamos ter por videoconferência na semana que vem, que vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo, para nós ter essa aula por videoconferência na semana que vem, você pode ir anotando todas as suas dúvidas para extraí-las, retirá-las nesta aula que vamos ter juntos, ao vivo, por videoconferência, né? Na próxima semana, ok? Características e funções relacionadas à questão substantivo, artigo, objeto, tá? E o objeto sempre está ligado a um substantivo, porque o objeto é um indicativo do substantivo. Então, o objeto genitivo, no grego, ele vai equivaler a um caso que pode ser tanto possessivo no português, como nominativo e genitivo no grego. Em vez de se acrescentar, nesse caso, como se é acrescentado no português a palavra ou o pronome de, é acrescentada a palavra com a terminação de um caso que está no genitivo. Então, se a frase ela é indicada, por exemplo, todos violam a lei de Deus, tá? Ou todos violam as leis de Deus. Ela está no caso de um genitivo, mas ela vai ter uma terminação também dentro de um contexto do caso do próprio genitivo. Então, o objeto que se encontra no indireto, ele vai funcionar de uma mesma maneira em que ele pode ser encontrado tanto no grego quanto no português, tá? E no grego, o objeto indireto, então, ele vai ser colocado no caso do dativo, que irá ser empregado com uma terminação que sempre vai estar acompanhada dentro de um caso dativo. Por quê? Porque estará sempre dentro de uma construção que o objeto, mesmo sendo indireto e colocado em um caso específico como dativo, ele vai ter um sentido terminativo de um caso dativo que vai indicar um aspecto histórico, mas também um aspecto indicativo e também genitivo, tá? Um outro sentido também significativo para esta compreensão, e nós vamos ver agora, é justamente quando trabalhamos com algumas vogais que têm terminações de casos genitivos, tá? E também dativos, como no caso que nós estamos vendo aí no slide, o nominativo significativo, que é o signa, o genitivo, que é no caso o y, certo? O dativo, iota, o acusativo, o veta, não é? O nome plural, iota, tá?
Aí, no caso, genitivo plural, que aí já é uma união de duas plurais, tá? Que vai se tornar ali o som Weif, Weif, Weif. O dativo plural, o iota signa, vai ficar ris. O acusativo plural, o y com signa, vai ficar ups, us, rus, 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 tá? E aí nós vamos ter, já no feminino, signa o genitivo, o dativo, iota, o acusativo, wife, o nominativo plural, iota, vai, e depois dativo plural, his, e o acusativo plural, signa. Já no neutro, vamos ter já um outro sentido, que seria já o vim, não é? O vai, certo? Vai, o y, o iota, o vai, o alfa, o y, o is e o alfa, certo? Então, essa seria uma efetivação e uma demonstração ativa de terminações de casos que estão tanto no genitivo, como também estão no dativo. Vão se encontrar tanto no genitivo, como vão se encontrar também especificamente em um caso dativo. Dentro desse aspecto, também vale a pena nós pensarmos, vale a pena nós considerarmos algumas questões, como o caso de características do substantivo no dativo e no genitivo, tanto masculino quanto o neutro, tá? Ou seja, tanto substantivo masculino como substantivo neutro, ele tem terminações de casos que estão no genitivo e de casos que estão no dativo. No dativo, um iota sempre está presente em todos os três gêneros, como no singular, o iota é subscrito, ou seja, ele vai estar sozinho. Já no substantivo feminino, ele é acompanhado em ras, ou seja, alfa e signa, que vai ficar ias, rias, ias, ias, né? Podendo estar ou no genitivo singular, ias, ou no acusativo plural, rias, certo? Rias ou rias, rias no singular e no acusativo plural, rias, certo? Então, as características do substantivo, quando eles estão tanto no dativo como no genitivo, é importante também nós considerarmos, porque nos trazem algumas questões peculiares, como no dativo, o singular iota é subscrito sempre quando for possível, ou seja, sempre vai estar sendo acompanhado, não acompanhado, não vai ter nenhum acompanhamento, vai ser sozinho, subscrito. Os vocais ou as vogais frequentemente vão mudar seu comprimento, tornando-se uma apofania. O que é uma apofania? É um termo técnico utilizado para mudança de um comprimento que ele acaba tornando uma abreviatura, uma abreviação. Então, no genitivo e no dativo, o masculino e o neutro sempre serão idênticos. Por isso que, no quadro anterior, quando nós estávamos estudando exemplos ali, tanto de genitivo como dativo, nós vimos que o masculino e o neutro têm uma certa aparência, uma certa similitude. Certo? Por quê? Porque são idênticos, tá? Outro sim também, para nós compreendermos melhor, é que quando estamos estudando a gramática, nós temos que seguir essa sequência. E é importante seguirmos essa sequência para depois, quando irmos trabalhar com as questões pertinentes
a linguagem, a locução, a transmissão, aí vamos já ter um desenvolvimento melhor. Quando trabalhamos com a característica e a função, partindo de uma proposição e de uma locução, de uma preposição, partindo do princípio de uma preposição que termina numa vogal, nós estamos trabalhando com uma aspiração áspera, certo? O que é uma aspiração áspera? É quando você faz uma entonação áspera na vogal. Então, a consoante, quando ela é anterior à vogal, é antes da vogal na preposição, ela vai ter uma mudança de sonorização. Então, toda preposição que ela está adicionada, está junta com o objeto, ela sofre uma modificação e ela passa a ser uma locução preposicional, porque a preposição vai indicar uma oração de contexto subordinado, ok? Então, esta aula de hoje serviu para nós alcançarmos um entendimento e uma compreensão de algumas questões que já nos servem para irmos tendo um entendimento mais direto do contexto da aplicação gramatical e até de algumas questões relacionadas à questão da subordinação, como também a questão do desenvolvimento de um caminho para já aprendermos as questões relacionadas à exegese e também a um grego mais voltado ao sentido expositivo, que vai estar vinculado à exegese. Concluindo a aula de hoje, vamos tratar de oração, tá? As orações, elas têm um contexto subordinado quando ela existe sozinha, ou seja, quando é uma frase sozinha, uma expressão fraseal que está sozinha, tá? Como no caso, Kai Kyrios Theos, o Senhor é Deus, tá? A oração subordinada, então, ela sempre vai estar no singular e ela sempre vai depender de um período principal. Mas no português, vamos supor, se eu for para casa, não é? E que está ali uma oração completa, no grego, sozinha, ela já vai ficar, se eu for para casa, jantarei, porque ela vai ter um consumar, tá? Vou dar um exemplo no grego, utilizando o anterior, a construção fraseal anterior, tá? Kai, theos, Kyrios, soteria. O que eu acabei de falar? O Senhor, Deus, Salvador, tá? O Senhor, Deus, Salvador, soteria, Salvador, tá? O executante da salvação, certo? Então, nesse sentido, está dando ali um consumar, um finalizar, um concluir, um fechar do contexto da oração subordinada. Então, essa foi a nossa aplicabilidade direcionada da aula de hoje, para que possamos ter uma compreensão gramatical mais abrangente e já na próxima aula já temos exercícios que vamos encaminhar já para uma futura aula na sequência de exegese ou primeiros passos de uma exegese dentro de uma explicitação do termo grego. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.